culpado sou eu. Pegaram ele, jogaram ele, um grande peixe vem, pega ele, engole ele fica lá dentro do peixinho. Ainda bem que possivelmente deve ser abatido. Não comia ele também não, né? Não é verdade? Porque Deus, Ele cumpre o seu compromisso. Deus ministra no coração de Jonas, ele se arrepende, é jogado para fora, e aí ele vai cumprir o que Deus tinha determinado para ele. Olha só que coisa linda. Talvez você está perguntando aí, puxa vida, qual é o meu compromisso? Deus vai te falar hoje. Se você fugiu do seu compromisso, eu citei 2 casos. Do povo de Josué, Deus cumprindo o compromisso. Falei de Jonas, que fugiu do compromisso, mas Deus traz ele de volta, novamente, para restaurar o compromisso. E estou falando de você, querido, porque hoje Deus vai restaurar o seu compromisso com Ele. A igreja do Senhor Jesus precisa restaurar o compromisso. Rapidinho, olha o texto lido que nós lemos. Fala de um camarada chamado Pedro. Gente, Pedro era gente boa demais. Pedro, ele é conhecido na Bíblia por diversas atitudes dele, não é? Um pescador, um homem explosivo, um homem que não deixava para depois, era na hora, na lata, um homem que sempre estava perto de Jesus. Era sempre, querido. Se você voltar aí poucos capítulos atrás, quando Judas vai dar um beijo lá em Jesus, que os soldados chegam metendo a mão no Jesus, quem é que pega uma espada e corta a orelha do cara? Pedro. Ele estava ali, ele era o cara que andava, estava pertinho. Era um camarada que tinha esse compromisso com o Senhor. Pedro é conhecido na Bíblia, querido, por participar de grandes feitos. Olha só. Um deles, lá em Lucas capítulo 5, não precisa abrir a Bíblia não, mas fala da primeira pesca. Jesus chega, vê eles lá lavando a rede, pede para que ele entre no barco, afasta ele um pouquinho, começa a ministrar palavras sobre eles lá lavando a rede. O Senhor então falou assim, aqui, tem peixe? Não tem não, passamos a noite inteira. Aqui, volta lá e pesca de novo. Mas aqui, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas conforme a sua palavra, mediante a sua palavra, nós vamos lá e vamos jogar a rede. A Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe, Pedro falou assim, vem gente, vem ajudar aqui, porque tem muito peixe. E os barcos vinham até a margem, meio até a pique assim, de tanto peixe que tinha. Pedro estava lá. Em João 21, fala da segunda pesca, a pesca maravilhosa. Eu fui lá nesse lugar, acho que o Bill também foi, Genezaré. Fomos lá, e foi assim, um lugar lindo, maravilhoso. Jesus chega lá, vê os caras lá em alto mar, e diz assim, filho, tem peixe aí? Eles dizem, não tem não. Joga a rede para o outro lado. Eles jogam a rede e começam a puxar tanto peixe. E eles, quando eles chegam lá na margem, quem estava lá sentadinho? Jesus. Aí, vem comer, bobo. Já tinha peixe assado, pão, já tinha tudo prontinho lá. Aí, traz desses peixes que vocês pegaram aí, 153 peixes grandes. Traz aí. Jesus já estava lá. Pedro, ele é conhecido por essas coisas todas. Jesus no monte orando, olha, dá uma missão para os discípulos, vai para o outro lado. Eles entram no barco, Jesus vai orar, e aí eles começam a remar. A Bíblia diz que começa a vir um vento para tudo quanto é lado, o barco começa a balançar. Jesus lá do monte olha aquela situação, fala lá, vou ajudar os meus meninos, vou lá ajudar os meus discípulos. Jesus desce, vai lá e começa a andar sobre as águas. Sabe dessa historinha? Eles olham aquela situação, foi um fantasma. Quem que
fora do barco e fala assim: e aí, se tu és, deixa eu andar também. Quem? Ele, Pedrinho. Sempre do ladinho, sempre querendo estar perto. Olha só como é que o cara era. Fala a verdade. Estava lá. Um cara que estava sempre compromissado com isso, querido. Sempre. Jesus faz 3 perguntinhas para ele, antes desse momento que nós lemos aqui. Pedro, tu me amas? O que ele responde? Pergunta a segunda vez. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Terceira vez. Ô Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, uai. Então antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro, querido, essa cura o Senhor quer trazer hoje para a vida da igreja. Nosso maior desafio, querido, é injetar isso dentro de nós, sabe? O nosso maior desafio dos líderes é injetar esse ânimo, essa coragem dentro da vida da igreja. Desse compromisso, desse comprometimento, Deus vai trazer isso sobre as nossas vidas nessa noite. Você está em Acoré, o lugar dos que clamam, e você vai clamar ao Senhor para que Ele venha trazer isso. Algumas coisas importantes no texto que nós lemos. Uma pessoa descomprometida, ela segue a Cristo de longe. Olha para o texto que você leu. Então, prendendo, levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote. Diz aí a sua Bíblia, Pedro seguia de longe. O descomprometido, ele segue Jesus de longe. Ele segue a igreja de longe. A pessoa que não tem compromisso, há uma convocação para a igreja. Será que vai dar para eu ir? Isso é um descompromissado. Rapaz, tem um negócio de uma igreja que está construindo lá em Ubá. Uma igreja que comprou um terreno, estão furando buraco, já fizeram buraco tudo. Diz que sábado eles vão para a casa de um irmão aí, de um homem, para amarrar ferragem. Que furada! Não é verdade? Eu estou sabendo disso aí. Aí o cara fala assim, puxa vida, amarrar ferragem, cara. Eu estava falando com o Bill, vocês vão viver um tempo tão gostoso de alegria com esse negócio dessa construção. Cada passo que dá, cada tijolo assentado, cada metro que se levanta da parede, vocês já vão imaginando como que vai ser o negócio. Estou te falando, querido. É gostoso, é gratificante. Então, nós precisamos aceitar a convocação que é dada. Nós não podemos seguir de longe. O terreno está lá. Aí você vai com a sua motinha ou com bicicleta de carro e passa de longe. Tomara que nem me vê aqui. Não. Cara, eles perguntaram, Jesus estava sendo preso. A Bíblia diz que Jesus, exemplo aqui, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe, escondido. O descompromissado, uma pessoa descomprometida, ela segue Jesus de longe. Segundo, o descomprometido, ele comunga com os que negam a Cristo. O versículo 55, e quando acender o fogo, quem estava lá no meio? Sentado na rodinha dos caras? O Pedrinho. Botaram fogo lá, porque já estava lá. Aí ele, para se camuflar, vai lá e senta. Olha só, como é que fica todo mundo no mesmo nível, não fica? Aí, tem alguém se destacando aqui? Todo mundo sentado. Pedro lá na dele, ó. Jesus lá sendo preso. O Pedro lá na dele. A pessoa descomprometida, ela se une aos que não querem. A pessoa descomprometida, ela pouco se interessa, se mistura. Tanto faz. Somos qualquer um. Nós somos o povo mais feliz dessa terra.
O Senhor nos conquistou, o Senhor pagou um preço. Ela disse muito bem, o Bill ministra isso muito bem. Não foram os pregos que seguraram o meu Jesus, mas foi o amor. O preço que ele pagou lá na cruz por mim, por você, querido. Nós não podemos acostumar, nós não podemos conviver com o pecado, com aquelas pessoas que não querem Jesus, com as pessoas que querem trair Jesus. Não! Nós temos que ser aquele que se levanta em favor do reino de Deus. Nós temos que fazer a diferença. Eu estou apavorado, irmão. Eu estou apavorado. Estou apavorado porque eu ouvi uma expressão hoje, não, porque nós estamos indo numa igreja e que é igual crente. Aí não. Mas eu não pude falar nada e nem quis falar nada para não gerar polêmica religiosa, eu não estou aqui para isso. Mas olha só a mentalidade. Nós não podemos aceitar, nós estamos aqui para fazer a diferença. Pedro poderia sentar na roda desses caras aqui. Não, eu sou um dele. Terceiro ponto. Primeiro, o descomprometido segue a Cristo de longe. Segundo, o descomprometido, ele se junta com os que negam a Cristo. Terceiro, o descomprometido, nem sendo reconhecido, se compromete. Versículo 56 e 58. Entre mentes, uma criada, vendo sentado perto do fogo, fitando-se, este também estava com ele. Ou seja, ele foi reconhecido. Mas Pedro negava a mulher, não o conheço. 58. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Segunda vez que ele foi reconhecido. A terceira vez, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele. O descomprometido, nem sendo reconhecido, se compromete. Você você é lá da igreja da colheita? Sou. E aí? Você está entendendo, querido, o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Estou diante das pessoas mais compromissadas. Estou diante das pessoas que têm mais compromisso com o Senhor na face da terra. Nós não podemos ser reconhecido e acostumar, não. Nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Quarto, Deus deixa um sinal para que o homem volte para ele. Versículo 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que diz. E logo ele ainda falar ao sinal. Corta isso. O galo cantou. Olha o sinal. Deus já deu sinal para várias pessoas aqui, querido. Sim ou não? Deus já te deu sinal, santo. Deus deu sinal para Pedro. Mesmo assim, ainda ele, nessa hora que o galo cantou, ele era para pular, para gesticular, para fazer qualquer coisa. Não, esse é meu Senhor, esse é meu Salvador. Foi Ele que me ensinou, foi Ele que me ajudou, foi Ele que me tirou do lamaçal da vida. Era para ele ter feito isso. Deus já deu sinal para muitas pessoas aqui, e ainda assim, nós continuamos descomprometidos. Lembra do sinal que o Senhor te deu? Lembra da enfermidade que Ele te curou? Lembra da salvação que chegou na sua casa? Lembra? Está lembrado desse dia? Está lembrado do dia que o Senhor te visitou na sua casa assim, maravilhosamente? Está lembrado daquele dia? Está lembrado daquele acidente que talvez você bateu de carro, alguma coisa, e Deus sinalizou alguma coisa para você, e você não foi? Está lembrado? Está lembrado? Todos nós somos marcados por algum sinal, querido. O Senhor já sinalizou para você tantas coisas, então vamos nos compromissar com Ele. O descomprometido, nem com sinal, ele dá jeito. Para terminar,
o mais gostoso. O descomprometido precisa ser confrontado por Jesus. Qual foi o confronto? Quando o galo canta, Pedro lembra da palavra que Jesus disse para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo canta, o olhar de Pedro, o olhar de Jesus, igualzinho esse aí, ó, que você está olhando para mim e olhando para você. O olhar que confronta. Eu penso que Pedro deve ter falado assim, puxa vida, que eu fui fazer, hein? O Senhor quer te confrontar hoje, querido. O Senhor quer trazer cura ao seu coração essa noite. O Senhor, Ele quer que você saia desse lugar, quando você sair daquela porta, você saia uma pessoa mais compromissada com Ele. Entenda essa palavra, querido. Eu não estou falando aqui que você é um descomprometido. Não, não. Glória a Deus porque você está aqui. Aleluia porque a sua família está aqui. Aleluia porque você é um homem, uma mulher cheio da graça de Deus. Mas Deus quer fazer uma obra completa na sua vida. Deus quer que você saia para aquela porta batendo no peito dizendo, eu estou mais compromissado com o Senhor. O pecado não vai bater à minha porta, o desânimo não vai bater na minha porta, o meu esposo ele vai me tratar melhor, a minha esposa vai me tratar melhor. As coisas vão começar a fluir dentro de mim porque eu vou me compromissar com o Senhor. Deus nunca quebra compromisso com você. Deus, Ele nunca vai quebrar o compromisso dEle para com as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus, Ele é fiel para fazer cumprir todas as promessas dEle sobre a sua vida. Ele é fiel, querido. Deus é fiel. E o Senhor nos traz aqui essa noite para nós entendermos isso, que nós precisamos nos compromissar com Ele, mas nós precisamos do lugar do em Acoré, o lugar dos que clamam. A igreja parou de clamar, nós paramos de clamar. Nós precisamos de um milagre na nossa casa, nós precisamos de uma restauração na nossa casa, nós precisamos de uma restauração no nosso ministério, nós precisamos, mas estamos calados. Nós precisamos dar o grito, gritar, falar, colocar para Deus, Deus, eu já não aguento mais essa situação, me ajuda. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai, querido. Deus vai, porque Ele é Deus. E Ele vai cumprir todos os seus propósitos. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Qual foi o fim de Pedro? Depois disso tudo, esse monte de besteira que Pedro fez, qual foi o fim dele, hein? O Senhor deixou de amá-lo? O Senhor deixou de honrá-lo? O que Pedro significa? Pedro, querido, ele foi tudo isso. Passou por essa experiência desastrosa. Mas o Senhor estava dizendo para ele, ó Pedro, nós precisamos mais nos compromissar. Igreja do Senhor Jesus, Deus nos traz aqui hoje para que nós possamos ser mais compromissados com Ele. Sua célula será uma bênção. Sua casa será uma bênção. Você vai andar na rua, as pessoas vão olhar para você. Você é lá da igreja da colheita? Sou. Foi, puxa vida, o que Deus fez na sua vida, hein? Você era ruim pra caramba, a beça. Olha o que Deus fez na sua vida, hein? E você não sabe o que Deus fez na vida do meu esposo. Você não sabe o que Deus fez na vida do meu filho. Vai lá para você ver. Vai lá
Entrega o seu coração para o Senhor Jesus. Entrega para Ele a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Entrega. Talvez você está aqui nessa noite dizendo assim: cara, eu nunca manifestei dizendo que quero me compromissar com o Senhor. Então é hoje. É hoje. É hoje que Deus vai fazer isso na sua vida, querido. É hoje que Deus vai ministrar o seu coração e dizer: ó, pode entregar a sua vida para mim. Entrega logo a sua vida para mim, que deixa o resto comigo que eu resolvo. Talvez você está duvidoso. Será que Deus faz? Faz. Muito mais do que você pensa. Muito mais do que você imagina. Muito mais. Ele faz. Porque Ele é Deus. Fique de pé. Lembra que você está em Acoré, lugar dos que clamam. Se você precisa de algo na sua vida, se você precisa de um milagre, eu não sei o que você precisa, não sei qual é a área da sua vida que você precisa se compromissar mais, não sei o que é da sua vida que você precisa tirar de você, não sei. Tem coisas dentro de nós que atrapalham tanto, tem coisas dentro de nós que nos impede tanto, mas essa noite Deus traz você aqui, nos traz aqui, para que nós possamos ser compromissados com Ele. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você faça a sua oração. Agora, lembre-se que você está em Acoré, lugar dos que clamam. A oração de Sansão não foi assim não, ó. Abre o seu olho, olha para mim. A oração dele não foi assim não, ó. A oração dele foi ousada. Senhor, o Senhor foi tão bom para comigo. O Senhor me deu vitória sobre esses 1000 filisteus. E será que eu vou morrer por falta de água? Essa foi assim, o tom da voz de Sansão orando. Ei, Deus quer restaurar o seu compromisso, querido. Abre a sua boca e ore. Clame ao Senhor, me liberte, me restaure, me ajuda a ser um canal de bênção para abençoar a minha casa, me ajuda para que o meu ministério venha fluir, me ajude para que eu seja um líder de célula de excelência, me ajuda para que eu possa ser um levita que atrai a glória de Deus, me ajuda para que eu possa ser um diácono mais consagrado, me ajuda para que eu seja o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. Restaura a minha união, restaura a minha família. Ei, papai do céu, fecha os teus olhos, querido, e começa a orar, a clamar ao Senhor. Começa a orar, começa. Enquanto eles cantam, você ora. Nós não estamos aqui cantando canção para mexer com a emoção. Ei, mas você está aqui porque Deus te trouxe e Ele quer restaurar o seu compromisso com Ele. Aonde foi que você falhou? Onde foi que você errou? Você está em Acoré, lugar dos que clamam. Quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus aliança, Deus de promessa. Ore, querido, clame ao Senhor. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, eu sei que vai. Deus aliança, clame ao Senhor. Deus de promessas, Deus que não é homem pra Vamos associar a nossa fé, vamos. Enquanto eles cantam, escolhe uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher.
Vamos liberar uma voz profética sobre a vida desse homem, dessa mulher que está do seu lado. Vamos. Comece a clamar, comece a clamar. Vamos, sair do seu lugar. Escolhe uma pessoa, comece a clamar ao Senhor. Glória ao Senhor. Levante uma voz profética sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado. Ajuda. Vamos associar a nossa fé, vamos. Enquanto eles cantam, escolhe uma pessoa, liberar uma voz profética sobre a vida desse homem, dessa mulher que está do seu lado. Vamos sozinho. Comece a clamar, comece a clamar. Vamos, sai do seu lugar. Escolhe uma pessoa, comece a clamar ao Senhor. Vamos associar a nossa fé, vamos. Enquanto eles cantam, escolhe uma pessoa, liberar uma voz profética sobre a vida desse homem, dessa mulher que está do seu lado. Vamos sozinho. Vamos associar a nossa fé, vamos. Enquanto eles cantam, escolhe uma pessoa, liberar uma voz profética sobre a vida desse homem, dessa mulher que está do seu lado. Vamos sozinho. Vamos associar a nossa fé, vamos. Enquanto eles cantam, escolhe uma pessoa, liberar uma voz profética sobre a vida desse homem, dessa mulher que está do seu lado. Vamos sozinho. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, 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 vai se cumprir. Eu sei que vai, eu sei que vai se cumprir. Aleluia. Vai se cumprir. Aleluia. Vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Vai se cumprir. Meu Deus. Meu Deus. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Pai, venha restaurar a tua igreja essa noite, meu Deus. Venha trazer um renovo espiritual sobre a vida da igreja, meu Pai. Venha enxugar as lágrimas. Venha colocar o remédio na ferida. Venha trazer a cura na vida da igreja. Venha trazer, ó Deus, algo novo. Quantas pessoas desmotivadas, quantas pessoas tristes, quantas pessoas descompromissadas. Mas traga essa restauração hoje, igreja, meu Pai. Traga essa restauração hoje em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Quantos acreditam nessa palavra? Amém. Essas palavras estão aqui para se cumprir na sua vida, queridos. Na sua vida. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui para se cumprir na sua vida. Sua vida. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir porque Deus, Ele não quebra compromisso. Ele não quebra. Você pode pisar na bola, mas Ele não quebra o compromisso. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se você acredita nessa palavra, joga a sua mão para cima, dá um forte aplauso ao Senhor. Um brado de júbilo a Ele. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Glória a Deus. Vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Pastor Júnior, o senhor estava na igreja domingo ou estava em casa assistindo o nosso culto? Quem estava aí no domingo ouviu o que o pastor Júnior falou. Deus quer que a gente clame. E na segunda-feira, no culto de oração aqui, foi tremendo, foi um clamor que nós levantamos. Na segunda-feira, quem esteve aqui viu como foi maravilhoso o agir de Deus. Foi muito bom.
Ele leu para nós em Sansão, Juízes, dizendo assim: sentiu grande sede Sansão e clamou a Iavé, dizendo: foste tu, Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei que morrer de sede e cair nas mãos dos incircunciosos? Então Deus abriu a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou ânimo. Foi por isso que se deu essa fonte o nome de El-Hacoré, fonte de que clama, que permanece fluindo até os dias de hoje. Entendo que Deus fez através de Sansão clamor. Deus abriu a rocha, matou a sede de Sansão e de todos os outros. Deus vai abrir a rocha, vai matar a sua sede e de todos que estiveram ao seu redor, com o clamor que você fizer neste lugar. Entenda isso, que Deus, além de resolver os seus problemas, Deus sarar a sua casa, Deus restaurar a sua força, Deus curar a sua enfermidade, você vai curar os outros. O seu clamor não é só por você, é para aqueles que estão ao seu redor. E muitos ainda serão salvos porque você está clamando. Muitos ainda irão, Deus vai alcançar corações por causa do seu clamor. Entenda isso. Todo o clamor que fizer neste lugar. Amém? Que Deus abençoe. Nós não podemos terminar esse culto sem antes ofertar ao Senhor. Traga a sua oferta. E aqueles que têm um compromisso com a casa do Senhor, com a construção do Senhor, nós estamos já nos dias de sanar o nosso compromisso com o terreno. Então aqueles que trouxem o seu compromisso, traga aqui na frente, coloque aqui no altar do Senhor. Nós vamos, em nome de Jesus, traga a sua oferta, traga o seu dízimo e traga o seu compromisso com a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, isso aqui é o nosso compromisso, isso aqui é a nossa obediência, o nosso amor.